Obrigado. Muy bien, muy bien. Buenas tardes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Buenas contigo. Bendita tú eres entre Bendita tú todas eres las entre todas mujeres las y mujeres, bendito es el fruto bendito de es el tu fruto vientre, de tu vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, Madre María, de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros los nosotros pecadores, pecadores, ahora en la ahora hora de y en nuestra muerte. la Amén. muerte. Amém. Listo, pronto, Ricardo. Ok. É, é missão que eu tenho que falar, né? Sim, 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 senhor. Uhum. Ok. Buenas tardes, hermanos. Bom, eu gosto de fazer uma provocação quando a gente vai falar de missão. Bueno, cuando me toca hablar de misión, me gusta hacer una provocación, Porque a gente sempre pensa em missão, às vezes na fazenda, de abrir fazenda ou ir animar uma fazenda. porque cuando hablamos de misión siempre pensamos en animar una fazenda o abrir una nueva fazenda, Mas a gente deve lembrar da missão mais importante que a gente tem. pero debemos recordar de la misión más importante que tenemos. Quando nascemos, já recebemos uma missão: Al nacer ya recibimos una misión, ser filho. ser hijo. E lógico, depois vem também ser irmão, ser sobrinho. Y claro, y también con esta misión de ser hijo vienen otras misiones de ser hermano, sobrino. Então, a primeira missão que Deus nos dá é essa. Entonces, es la primera misión que Dios nos da, es esta. E aí a gente deve se perguntar como é que está essa missão? Entonces, debemos siempre nos preguntar, ¿cómo está esta misión? Nós éramos como filhos, ¿Cómo, como nós nos, era como sobrinho, como irmão, cómo nosotros éramos mientras éramos hijos, como hermanos, como sobrinos? porque a missão ela foi dada, né? A gente só tem que fazer uma avaliação como é que ela está essa missão. Bueno, porque la misión ya nos fue dada, pero siempre debemos hacer a evaluación de cómo está esta misión, Porque essa é a missão mais importante da nossa vida. porque esta es la misión más importante de nuestra vida. E se nós erramos nessa missão, existe uma forma de corrigir também isso. Porque si nos equivocamos en esta misión, hay una forma, una manera de corregir esta misión. Porque toda a vida que a fazenda nos apresenta Porque toda la vida que la Facenda nos presenta vai nos permitir avaliar aonde nós erramos. nos permite evaluar dónde fue que nos equivocamos. E aí podemos recomeçar aonde erramos. Então podemos recomeçar donde nos equivocamos. Porque eu acredito que a missão maior que nós temos, Porque yo creo que la misión más grande que nosotros tenemos, a primeira é dentro da nossa família. la primera, es dentro de nuestra familia. E aí muitas vezes a gente pode até avaliar quem é pai, como eu fui como pai. Entonces podemos incluso evaluar cómo nosotros fuimos, nos comportamos como papá. Então, a fazenda ela nos ajuda a avaliar a nossa missão como pessoa, né? Entonces la facenda nos ayuda a evaluar nuestra misión como persona. Por outro lado, quando a gente experimenta uma coisa boa na nossa vida, a gente tem que
levar para outras pessoas. Por otro lado, cuando experimentamos que nuestra misión está bien, debemos llevar adelante para otras personas. Assim foi a vida da fazenda e assim é a vida da fazenda. Assim foi a vida de la fazenda e sigue também sendo a vida de la fazenda. Quando nós fomos começar, por exemplo, a missão do México, Por ejemplo, cuando fuimos a empezar la misión en México, muitos jovens chegaram ao Brasil antes para se recuperar. muchos jóvenes llegaron a Brasil antes para recuperarse. Eu lembro que veio até duas irmãs fazer experiência na fazenda antes de começar a fazenda. Yo me recuerdo que incluso vinieron dos monjas a Brasil para empezar, antes de empezar la misión de la fazenda en México. Como eles experimentaram essa vida, eles depois levaram essa vida para o México. Y como ellos experimentaron esta vida, decidieron llevar también esta vida para México. Os primeiros que fizeram isso foram os próprios mexicanos. Los primeros que hicieron esto fueron los propios mexicanos. Então, eu diria assim que nós temos hoje a gente tem uma missão no México, porque, em primeira, quem deu a vida para levar a fazenda para o México foram os próprios mexicanos. Entonces yo digo, si tenemos vida a esta experiencia en México, porque los primeros mexicanos decidieron llevar esta vida a Brasil y después traer esta vida para México. Eles mesmos foram os missionários. Ellos mismos solos fueron los misioneros. Então, por isso que eu disse, quando a gente experimenta algo, a gente tem que a gente gosta, que faz diferença na nossa vida, nós devemos levar para outras pessoas. Por eso que les dije, cuando experimentamos algo que hace la diferencia en nuestra vida, tenemos por obligación llevar adelante para otras personas esta vida. A fazenda hoje são 170 fazendas, Actualmente somos 170 fazendas em 28 países. en 28 países. E a grande maioria que leva a vida para a fazenda são aqueles que se recuperam. Y la grande mayoría de los que llevan adelante esta vida de la fazenda son los que se recuperan. Hoje eu diria que são 70% passaram pela recuperação. Yo digo que hoy son 70% de los que pasaron por la recuperación. Então, quer dizer, é um grupo muito grande de missionários. Entonces, es decir, es un grande número de misioneros. Então, eu diria assim que a vida que muitos experimentaram, eles levam também como resposta para outros jovens que estão no mundo das drogas ou dos vícios. Entonces, los que experimentaron esta vida nueva están llevando adelante esta vida que recibieron para otros tantos más que todavía están en la droga, en los vicios. E a Fazenda da Esperança, ela é uma obra missionária, Y la Fazenda de la Esperanza es una obra misionera, porque aqui no Brasil nós estamos em todos os estados brasileiros. porque acá en Brasil estamos presentes en todos los estados brasileños. A grande maioria dos países aqui da América do Sul também tem Fazenda da Esperança. Y la grande mayoría de los países latinoamericanos también tienen una Fazenda de la Esperanza. Então, eu diria assim, nós somos realmente uma obra missionária. Entonces digo, seguramente que somos una obra misionera. Por isso que é importante a gente também cultivar o nosso coração para a missão. Por isso que é importante sembrarmos, cuidarmos, cultivar dentro do nosso coração esta vocação para a missão. Porque não é só, às vezes, dentro da fazenda.
Porque muitas vezes não é somente dentro da fazenda, mas também ajudar nos grupos Esperança Viva, por exemplo. incluso também apoiar em los grupos de Esperança Viva. A gente sabe que aí no México tem muitos grupos Esperança Viva, Sabemos que em México, por exemplo, temos muitos grupos de Esperança Viva, especialmente na região de Águas Calientes. especialmente na região, na zona de Águas Calientes. Então, eu digo, é uma grande missão essa atuação do GEV onde ele está. Por isso que digo que é uma missão esta atuação do Grupo Esperança Viva, onde estão. Então, a gente sempre tem que lembrar que nós não só somos chamados para a missão de abrir fazendas, mas também para os grupos Esperança. Por isso que é importante recordar, además de ter a missão de abrir fazendas novas fazendas, também devemos animar e fortalecer os grupos de Esperança Viva. Agora, a vida missionária a gente pode olhar através da ação de Jesus, do próprio Cristo, Então, para compreender a vida missioneira é mirar ao próprio Cristo, porque ele formou os primeiros missionários. porque ele formou os primeiros missioneiros. E ele sempre mandava, por exemplo, 2 a 2 fazer missão. Ele, por exemplo, enviava 2 a 2 para fazer a missão. E a gente vê que o cristianismo atingiu todos os continentes. E nos damos conta que o cristianismo está em todos os continentes. Uns ele é mais forte, outros menos. Em alguns continentes, o cristianismo é mais forte, em outros, é um pouco menos. Mas foi uma missão muito bem feita. Pero foi uma missão muito bem hecha. Se a gente vai olhar, por exemplo, São Paulo e São Pedro que foram para Roma, Por exemplo, quando miramos a São Pedro e São Pablo, que foram para Roma, e lá realmente foi a igreja fundante, né? Porque de lá hoje parte o cristianismo. e allá, como percebemos que foi a igreja que começou allá, a igreja. E pode repetir a última frase? E de lá se expandiu o cristianismo. E desde allá se esparció o cristianismo. Foi uma missão muito bonita dos dois. E foi uma missão muito hermosa de los dos. Então, quer dizer, a gente deve muito para essas duas figuras, né, que são São Pedro e São Paulo. Então, nós devemos muito a estas duas grandes figuras, São Pedro e São Pablo. E um foi da primeira geração e outro foi já da segunda geração. Uno foi de la primera generación y el otro ya de la segunda generación, Porque São Pedro viveu com o Cristo, porque São Pedro vivió con Cristo. já São Paulo não. Já São Pablo não. Então a gente tem que entender assim que a missão a gente passa de geração para geração. E é algo que devemos compreender, que a missão passa de geração em geração. Eu faz esse ano fez 28 anos que eu estou na fazenda. Este ano estou cumprindo, ajustando 28 anos que estou na fazenda. Nunca eu tinha pensado em ficar tanto tempo na fazenda. Nunca havia pensado em quedar-me tanto tempo em la fazenda. Mas agora eu já admito que provavelmente eu vou morrer também na fazenda. Pero de hecho já estou seguro que vou morrer dentro da fazenda. Mas eu sinto assim que foi uma missão bonita que Deus colocou no meu coração. Pero eu sinto em meu coração, eu sinto que foi uma missão muito hermosa que Deus pôs em meu coração. Eu tive a oportunidade de fazer a primeira missão da África, Eu tive a oportunidade, a dicha de fazer a primeira missão em el continente africano. e lá vivi 10 anos. E allá vivi 10 anos.
E os primeiros anos da missão na África, nós não trabalhamos na recuperação. Y los primeros años de la misión en África, nosotros no trabajamos en la recuperación. Nós trabalhava fazendo, nós trabalhava na área da educação, Nosotros trabajábamos en la área de la educación, porque era um pós-guerra e fazia necessidade de abrir escola. porque fue justamente una época de posguerra y se hacía la necesidad de cuidar de las escuelas. E nós voltamos muito cuidados dos órfãos. Y nosotros nos focamos mucho en el cuidado de los huérfanos. E todos esses meninos, eles gostavam muito de estudar. Y todos estos chicos, a ellos les encantaba mucho estudiar. Então, porque a gente assumiu a educação deles, eles se formaram. Entonces, luego que nosotros asumimos la educación de ellos lograron formarse. E hoje é interessante porque a grande maioria são professores. Y es algo muy interesante porque la gran mayoría de hoy son maestros. Uns são até professores universitários. Algunos son incluso profesores, maestros universitarios. E nenhum deles está nas nossas escolas lá que nós temos na África. Y ninguno de ellos están en las escuelas que nosotros tenemos en África. Eu sinto que nós preparamos eles para a missão universal, né? Yo siento que los preparamos todos estos chicos, hoy adultos, para la misión universal, Porque se nós pensássemos em preparar para nós, para a fazenda, seria um erro. porque si nosotros pensáramos en prepararlos solamente para nosotros, sería un gran equívoco. Jesus não fez assim. Jesús no actuó de esta manera. Ele enviou sempre 2 a 2 para a missão. Él envió siempre 2 a 2 para la misión. Então a gente tem que ter isso sempre no nosso coração. Entonces es algo que tenemos que cargar siempre en nuestro corazón. Mas nós devemos sempre lembrar que nós devemos ter esse espírito missionário. Debemos recordar que debemos tener este espíritu misionero. Em primeiro lugar, aonde Deus nos colocar. En primer lugar, donde Dios nos colocar. Porque se nós vamos para nossa casa, a nossa missão é lá. Porque si nosotros vamos para nuestra casa, nuestra misión es allá. Depois nós podemos pensar em ir para o GEV, ajudar no GEV, Entonces, después podemos pensar en ir al Grupo Esperanza Viva y apoyar en este grupo. porque sempre a nossa missão é aonde nós estamos. Porque la misión es siempre donde estamos. E depois a gente pode pensar no que nós podemos fazer para ajudar os outros. Y de ahí podemos después pensar en lo que podemos hacer en apoyar los demás. Agora a gente deve olhar um pouquinho para a humanidade. Y otra cosa importante también, mirar un poco a la humanidad. As pessoas hoje precisam muito de Deus, Las personas actualmente necesitan mucho a Dios, só não tem quem leve Deus até elas. pero no hay quien pueda llevar Dios hasta ellas. Eu percebo de quem passa pela recuperação tem tudo para levar Deus para as pessoas. Yo percibo que quien pasa por la recuperación tiene todo lo que ocupa para llevar Dios para las personas. Porque é um pouco da experiência de São Paulo, apóstolo. Porque também esta foi um pouco a experiência de São Paulo apóstolo.
De perseguidor de cristãos, ele passou para evangelizador. De perseguidor de cristianos que era, passou a ser el grande evangelizador. Então, aqueles que passam pela recuperação, eles passam de uma vida errada para uma vida de um homem novo. Entonces, aquellos que pasan por la recuperación cambian, pasa de una vida equivocada para una vida, a última palavra é de donação. Uma, uma vida errada para uma vida de homem novo. Ah, passam de uma vida equivocada para a vida de um homem novo. E o homem novo, ele tem autoridade para falar de recuperação, de evangelização. E o homem novo tem autoridade para falar de evangelização E de recuperação também. e de recuperação também. Porque todo mundo que passa pela recuperação na fazenda tem um, uma experiência de transformação. Porque todos que passam por la recuperação na fazenda têm uma experiência de transformação. E isso é uma vida missionária mesmo. E esta é uma vida, de hecho, uma vida missioneira. Depois, quem está no processo de recuperação, E depois, quem está todavia no processo de recuperação, a gente costuma dizer que a nossa recuperação ela passa por três fases. costumamos dizer que a recuperação passa por três fases. A fase quando eu chego é uma fase aonde as pessoas me acolhem, aonde as pessoas me apresentam a fazenda. Por exemplo, quando chego, a primeira fase é que quando chega a fazenda, as pessoas apresentam a vida da fazenda. A segunda fase, eu começo a caminhar com as minhas próprias pernas, eu já sei o que fazer. A segunda fase é quando começo a caminhar com as próprias pernas. Já sei o que devo fazer. E a terceira fase é a fase aonde eu devo também ajudar outras pessoas. E a terceira fase é a que eu também devo apoiar, ajudar a outras pessoas. Muitas vezes eu não preciso ser o coordenador, Muitas vezes eu não necessito ser o coordenador. eu necessito ser aquele ponto de luz dentro da casa. Eu necessito ser, ocupo ser o ponto de luz dentro da casa. Às vezes eu penso que o ponto de luz ele ajuda às vezes mais do que o próprio coordenador, Eu penso que por vezes o ponto de luz ajuda mais que o próprio coordenador, porque ele não é aquela figura de autoridade dentro da casa. porque ponto de luz não é aquela figura de autoridade dentro da casa. É aquela pessoa que é livre e pode ajudar o irmão a caminhar. É aquela pessoa que é livre que pode apoiar al hermano a que camine. Então, é muito importante a gente lembrar da nossa missão. Então, é muito importante recordar de nossa missão. Quando eu coordeno uma casa, ou eu sou um ponto de luz na casa, Por exemplo, quando sou um coordenador da casa ou incluso um ponto de luz na casa, não é a fazenda que me confia aquelas pessoas aonde eu moro. não é na fazenda que me confia a mim as pessoas que estão na casa onde vivo. Na verdade, é Deus que nos confia. De hecho, é Deus que nos confia estas pessoas. Então, nós devemos ter um compromisso com essas pessoas. Então, devemos ter um compromisso com estas pessoas. Seria a minha missão. Esta seria então minha missão. E é uma missão importante porque eu estou também finalizando a minha caminhada. E esta também é uma missão muito importante porque estou, de hecho, finalizando minha caminhada. Quando eu finalizo bem a minha caminhada, ajudando os meus irmãos a caminhar, Quando finalizo bem minha caminhada, apoiando a los hermanos a que caminem,
com certeza nós estamos fortalecendo a nossa vida lá fora da fazenda. Seguramente que estamos fortalecendo nuestra vida allá fuera de la fazenda. Então a gente precisa fazer muito bem essa terceira fase dentro da fazenda. Entonces necesitamos hacer bien hecho esta tercera fase en la fazenda, É a fase que eu estou ajudando meus irmãos a caminhar. pues es la fase que estoy apoyando a mis hermanos que están en camino. Eu percebo que todos aqueles que fazem bem essa fase, eles já estão tendo um direcionamento também para a vida lá fora. Yo percebo que estes que vivem bem esta terceira fase já estão tendo uma direção segura quando terminam seu ano, Porque já começa a ter clareza como que eu devo viver lá fora. porque já começam a ter claridade de lo que de lo de como devem ser aí afuera. E isso é, eu digo que é fechar a caminhada com chave de ouro, como a gente fala aqui no Brasil. Então, é uma expressão que é muito usada aqui em Brasil, cerrar com chave de ouro. Então a gente deve realmente viver bem essa fase final. Então, devemos viver muito bem esta fase final. E eu diria assim, a garantia de viver bem a, a vida fora da fazenda Eu digo que a garantia de viver bem esta última fase e já depois fora da fazenda é a gente sempre se inserir em ajudar outras pessoas. é procurar também apoiar sempre outras pessoas. Lógico que nós não podemos nunca pensar em nos afastar de Deus, É claro, é óbvio que nunca devemos nos alejar de Deus. devemos sempre estar próximo à igreja Devemos sempre estar cerca da igreja e ter um relacionamento pessoal com Deus. e ter um relacionamento personal com Deus. E a gente se firmar também na missão. E também procurar firmar-nos em la missão. Lógico que a gente sempre conta com a ajuda de vocês na fazenda. Claro que sempre podemos contar com o apoio de ustedes em la fazenda. É, aqui no Brasil, nós já recebemos muitos mexicanos que moraram muito tempo conosco. Acá em Brasil já recebimos muitos mexicanos que vieram viver conosco. É, eu, lá na Alemanha também teve um grupo que já foi para lá. Em Alemanha também já houve um grupo que foi para allá. Então, eu sinto assim que o México já contribuiu muito também para a missão fora daí do México. Então, eu percebo que também em México também contribuiu muito para a missão fora de México. Agora nós fizemos os 25 anos dos grupos Esperança Viva Hace pouco que ajustamos os 25 anos do Grupo Esperança Viva. e recebemos um grupo muito grande de mexicanos aqui no Brasil. Recebemos acá em Brasil um grupo muito grande de mexicanos acá em Brasil. Inclusive, eles trouxeram um teatro, uma dança muito bonita que apresentaram aqui. Incluso traíram um teatro, um bailado muito bonito que apresentaram aqui acá em Brasil. Então, o que quer dizer? Nós já temos um povo missionário nos grupos Esperança Viva que estão assumindo a missão. É decir, já temos um grupo missioneiro que já está assumindo a missão. Então, eu penso que agora cabe a cada um de nós saber aonde eu vou me inserir na missão. Então, cada cada um de nós devemos buscar insertar-nos onde podemos apoiar na missão E dar continuidade na nossa recuperação, e dar um seguimento a nossa recuperação, que é para a vida toda. que é para toda a vida, Ok? ok? Eu aguardo vocês aqui no Brasil para fazer missão.
Los espero aquí, acá en Brasil para hacer una misión. Quem quiser perguntar alguma coisa, falar uma experiência, seria muito bom. Sería bueno que los que eh, tienen alguna pregunta o compartir una experiencia, sería muy bueno. Quien tiene preguntas o compartir una experiencia, acércate, prende el micrófono y vamos adelante. Hola, Olá, mi nombre es Sergio. Voy a cumplir 11 meses de caminata y yo tengo 3 hijos afuera. Espera, Sérgio, Ricardo está compreendendo o que sim, está, até agora sim. tá bem. Pode seguir hablando, Sérgio, pero despacio também. Sí, padre. Eh, a mí me gusta mucho la idea de la misión dentro del carisma de la esperanza para mi propia recuperación personal, pero tengo también la inquietud de responsabilizarme por mis hijos, aunque ya están grandes y yo estando, yo estando aquí dentro, me he dado cuenta que están bien, no necesitan que yo esté ahí presente para seguir sus vidas. Y tengo esta, ¿cómo decir?, inquietud de qué camino tomar, si el llamado de Jesús o la responsabilidad de mi familia. Es un poco complicado. Quantos anos têm teus filhos? 18, 16 y el más pequeño no tengo contacto con él porque no tengo buena relación con su madre. Tiene Uhum, 9, tiene 9. certo. Uhum. Bom, eu sempre sinto que nós somos. A primeira missão hoje que você é chamado é ser papá. Eu penso que a primeira missão a que somos chamados é ser papá. Traduzir para É, papá. porque os filhos sempre precisam da presença do pai. Porque os hijos sempre ocupam a presença do Padre. Fazer a vontade de Deus no momento presente certamente é ser pai. Hacer a vontade de Deus no momento presente, certamente que é ser papá. Mas isso também não impede, lógico, você falou que seus filhos estão sendo amparados, Pero esto no impide, y incluso usted comentó que sus hijos están bien amparados de também você poder fazer uma missão. para que usted pueda también hacer una misión. É, eu fiz a experiência de adotar um menino africano, Yo hice la experiencia de adoptar un niño africano, mas ele sempre fez a experiência também de morar conosco na fazenda. pero él siempre ha hecho la experiencia de vivir con nosotros en la fazenda. Até o mês passado ele morava conosco. Hasta el mes pasado, él vivía con nosotros, Mas agora fez 21 anos pero ahora ajustó 21 años e foi fazer faculdade em Manaus. y fue estudiar, hacer una facultad en Manaus. Então eu já sinto que a minha missão está cumprida. Entonces creo que mi misión ya se cumplió.
Aqui nas Pedrinhas nós temos um padrinho aqui na fazenda, Acá en la fazenda de Pedrinhas, en Brasil, tenemos un padrino en la fazenda que ele mora com o filho dele na fazenda que él vive con su hijo dentro de la fazenda e é padrinho. y es padrino. Em Manaus tem um pai que mora, se não me engano, com 3 filhos dentro da fazenda. En Manaus, por ejemplo, si no me engaño yo, hay un padrino que vive en la fazenda con sus 3 hijos. Então, a missão, ela sempre dá condições da gente ser missionário. Entonces, la misión siempre nos da condiciones de sermos misioneros. Então, eu sinto que a gente deve seguir o nosso coração. Entonces, siento que debemos seguir nuestro corazón. Muchas gracias. Quisiera agregar una cosa más. Ujú, Sim, sí. Em, sí, me deja satisfecho su respuesta y más que nada quisiera compartir que bueno, como dije antes, mi hija, la de 18 años, está muy bien, tiene su vida. El hermano vive en Italia, el de 16 y el más pequeño de 9, yo sé que está bien. Por mi parte, yo, aunque voy a cumplir 11 meses, yo sé, o bueno, no puedo decir que lo sé, pero siento que si regreso a mi vida de antes y dejo este camino, puede ser muy probable que recaiga de nuevo en las drogas y en el alcohol. Y yo siento que así no voy a poder ayudar ni a mis hijos ni a nadie. Y este camino de Facenda me ofrece tal vez no las cosas que yo deseo en la vida, pero sí lo que necesito. Ese es el llamado que yo siento. certo. É que, geralmente, quando se está dentro da fazenda, Generalmente, cuando se está dentro de la fazenda, nós não temos esse olhar amplo para a missão. nosotros no tenemos esta mirada más amplia para la misión, Porque a missão lá fora, ela às vezes é maior, é bem maior do que a dentro da fazenda. porque la misión allá afuera siempre será mucho más grande que la misión dentro de la fazenda. Só que nós devemos nos envolver com a missão desde o dia que a gente sai. Pero nosotros debemos nos involucrar con la misión desde el día en que salimos de la fazenda, Porque senão a gente corre o risco de voltar para a vida velha. porque porque si no podemos, corremos el riesgo de volver a la vida vieja. Por isso que é importante fazer a experiência. A gente diz, quem quer fazer missão deve fazer uma experiência fora. Por eso que decimos que los que están interesados en, en hacer una misión deben hacer una experiencia antes allá afuera. Porque você deve fazer uma escolha de missão dentro da fazenda lá fora. Porque tú debes hacer una elección para la misión allá afuera. Porque lá fora você vai experimentar a liberdade que você está vivendo. Porque allá afuera usted va a experimentar la libertad que ya está viviendo. E aí você pode fazer uma escolha. Entonces usted puede hacer una elección. Agora é muito importante você ter sempre diálogo com quem te acompanha. Entonces, pero es importante tener diálogo con quien te acompaña, Porque ele conhece melhor você. porque él te conoce mejor a ti que a ti mismo, Porque ele te acompanhou praticamente 1 ano. porque él te acompañó prácticamente un año.
Então, é bom você sempre seguir a orientação dessa pessoa, Por eso que es importante seguir siempre la orientación de esta persona. ok? ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? De Aguas Calientes, por favor. Buenos días, mi nombre es Emanuel, tengo 10 meses en mi caminata y cuando yo entré a la Facenda, pues no tenía un deseo como de hacer una misión, lo único que quería era como, pues sí, no, un encuentro conmigo mismo, como con Dios, más que nada. Entonces, y ahorita a mi tiempo de 8 meses para acá, he estado pensando en cómo devolverle todo eso que ha hecho la Facenda para mi vida, en cuanto a todas las cosas que se me han arreglado allá afuera, que mi padre ha venido a visitarme, que mi hijo ha venido a verme también. Mi hijo tiene 3 años, pues no, nada más ha venido una vez, pero pues ese hecho me conmovió mucho. Entonces, de este tiempo para acá he sentido como ganas de hacer un voluntariado, pero realmente no sé si, o sea, cómo podría encontrar realmente mi verdadera misión. Si sería un voluntariado o tal vez irme a Brasil, irme a la escuela Oasis y luego de ahí misionar lo que es la temporada 2 años. Este, pero no, como que le pido a Dios que me aclare esa cuestión, porque el voluntariado sí planeo hacerlo. Pienso devolverle un poquito de lo que ha hecho la Facenda con mi vida, pero ¿cómo pudiera yo aclarecer mi mente, señor Ricardo, para poder saber cuál es realmente mi misión, ¿no? ¿Usted comprendió? ¿Usted comprendió, Ricardo? Compreendi, Ah, ok, compreendi. ok. Eu diria, meu irmão, que você precisa conversar com o seu responsável, como eu já falei para o nosso irmão lá De Guadalajara. Entonces, de hermano, Guadalajara. hermanito, Isso. yo pienso que tú debes tener más diálogo con tu responsable ahí en Aguas Calientes. Lo mismo que dije yo al hermano que está en Guadalajara. Porque quem conhece vocês é quem mora com vocês. Porque quien conoce a ustedes es quien vive con ustedes. E aí a orientação é segura. Y de ahí la orientación es segura. Se eu falo o que eu penso daqui do Brasil, eu posso estar errando, Por ejemplo, si yo hablo desde aquí de Brasil, yo puedo estar me equivocando, porque eu não conheço a caminhada de vocês. porque yo no conozco la caminata de ustedes. Um conselho seguro sempre vem daquele que me conhece. Un consejo seguro siempre viene de quien me conoce. A gente está de braços abertos para acolher os missionários. Estamos de brazos abiertos para acoger los misioneros. Aqui nós temos uma missão grande, porque são mais de 100 fazendas no Brasil. Acá tenemos una misión muy grande porque de hecho tenemos más de 100 facendas en Brasil. Precisamos muitos de missionários Precis- Necesitamos mucho de misioneros. e os mexicanos sempre foram muito bons na missão aqui no Brasil. Y los mexicanos siempre tuvieron éxito en misiones acá en Brasil. Então sempre vão ser bem-vindos. Entonces siempre serán bienvenidos. Então procurem os seus responsáveis e tenham uma conversa com eles para eles orientar vocês. Entonces procuren tener una conversación, un diálogo con sus encargados, porque ellos van a tener una orientación segura para ustedes. Mas todo mundo é bem-vindo na missão, viu? Pero todos son bienvenidos en la misión. Muy bien.
No, pues eso lo sabemos. Bien, no sé si alguien más quiera compartir algo. No. Ricardo, muito obrigado. E les darei la bendición final. Ok. El Señor, Hermanitos, muchas gracias de estar con ustedes. sí, Nos vemos sí, el Señor esté con ustedes y con con tu sus, espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, muchas gracias.